Oi gente, tudo bem? Eu vim falar sobre um ano do Vicente. Quando ele fez 6 meses, eu falei um pouco como foram os primeiros 6 meses dele. Eu não faço diário de bebê, então eu resolvi falar de 6 em 6 meses. Ele tá fazendo 1 ano e 3 meses hoje. E aí eu pensei em falar sobre o ano dele. Não sabia como falar sobre um ano, o que aconteceu dos 6 meses pra cá. Eu fiquei pensando, eu dei uma notada em algumas coisas. Ele não tá aqui porque ele tá na escola, mas no final do vídeo eu tento colocar ou um videozinho com ele, ou ele um pouquinho na câmera, porque eu acho legal ele aparecer, já que a gente tá falando dele, né? Então eu fiquei pensando o que falar sobre dos 6 meses a 1 ano de uma criança. Se eu ficar falando, ele rastejou, ele andou, o desenvolvimento, eu acho que vai ficar muito igual. Eu acho que todas as crianças, dentro do esperado, sem nenhum problema aparente, elas se desenvolvem quase que igual, só que umas mais cedo, outras um pouco mais atrasadas, mas todas se desenvolvem, né? Então, por exemplo, tem os dentes que nasceram, o Vicente tá com bastante dente, ele tá com 11 dentes e já tem mais alguns pontando. Ele começou a andar com 1 ano e 1 mês, então tem criança que nem engatinha e já começa a andar. Ele teve todo o processo de... Ele sentou, rastejou, ele virou, rastejou, subiu nas coisas, engatinhou. Todo o processo que normalmente tem, ele fez. Ele não andou antes do 1 ano, tem criança que anda com 9 meses. Eu cuidei de um nenê que direto ele já começou a andar com 9 meses. Então, mas dentro do padrão, eu nunca fiquei preocupada com nada em questão do desenvolvimento dele, tá? Se você tá achando que sua criança ou seu sobrinho, enfim, tá achando que tá demorando demais, ele já tá com 1 ano e tantos meses, nem engatinha ainda, às vezes pode ser normal, mas se você tem dúvida, eu acho que é bacana você levar num especialista, num fisioterapeuta, num TO, no pediatra, pra tirar dúvida, né? A questão da fala, a mesma coisa, tem crianças que falam mais rápido, tem criança que demora um pouquinho mais. O Vicente não fala muito palavras concretas, ele fala mais na linguagem dele, ele é um tagarela, mas ele fala mamãe, ele fala papai, papá, de comer, e algumas palavrinhas ele repete, depois não repete mais, então ele tá começando a falar assim algumas coisinhas, e fala na linguagem dele, ele tenta falar o tempo todo. E outra coisa que, em relação à linguagem de sinais, a linguagem de sinais, eu vi em alguns lugares, eu dei uma pesquisada, e quando ele tava com 4 meses eu comecei a fazer uns sinais pra ele a princípio foi só o do TT, que era assim, e ele logo começou a fazer. E até então ele faz o sinal quando ele quer tomar TT. E aí eu achei que como deu certo, eu continuei fazendo alguns sinais. Eu não vou falar todos aqui porque eu pretendo talvez gravar um vídeo, vamos ver se ele vai fazer, porque na hora que eu ligo a câmera ele não faz nada, né? Então, mas depois eu explico melhor sobre os sinais e como é mais fácil da gente entender o que eles estão querendo, ou dele mostrar pra gente uma maneira em que às vezes ficar chorando a gente não entende, aí ele mostra se ele quer TT, se ele quer água, se ele quer comer, se ele tá machucado. E então eu acho muito legal essa experiência de sinais, eu gostei muito e depois eu mostro melhor pra vocês, tá? Deixa eu ver o que eu vou falar. Falei dos dentes. Ele sempre foi muito tranquilo dos dentes, nasceram muito bem. Os últimos ele babou muito. Ele nunca foi muito de ter febre, um ou outro que deu uma febrinha, uma diarreia, mas nada muito preocupante. A falar também já comentei, que eu tô vendo aqui o script que eu coloquei e acabei não falando. Agora eu vou falar sobre a alimentação. Quando o Vicente fez 6 meses, começou a introdução alimentar, até então eu só amamentava em livre demanda, ele só tomava leite de peito. E com a introdução alimentar, a pediatra dele, quando eu falei pra ela que queria o BLW, acho que ela nem sabia o que era. E aí eu fiquei meio, sem saber pra onde correr, eu queria mais informações e melhor acompanhamento com a alimentação BLW, que é aquela que você dá os alimentos na mão pra criança comer. Ele serve pra ele vários tipos de alimento em pedaços maiores, pra que ele mesmo escolha o que ele quer e coma sozinho. Enfim, como eu não tive acompanhamento, eu até segui o que ela me falou. Ela até falou pra passar na peneira. Eu nunca fui muito a favor a passar na peneira, bater no liquidificador, porque eu acho que a criança já tem que ir mastigando, tendo a mastigação melhor, né, dos alimentos um pouco mais grosso. Ainda mais que o Vicente já tinha dente, com 6 meses ele já tinha 2 embaixo, já tava apontando de cima, com 7 meses já tinha de cima. Então eu fiquei meio assim, mas ok. Ela falou até pra banana passar na peneira.
Eu não passava em tudo, a princípio eu fui introduzindo algumas coisas e ele não gostava de quase nada. A alimentação salgada dele, ela mandou misturar já a carne com o vegetal verde, com algum tubérculo. Ela fez lá a miscelânea que tinha que fazer. A primeira vez que eu fiz, nossa, que eu dei pra ele ficou meia hora tendo ânsia de vômito e arrepiando, sabe? Ele detestou. Então, por mim mesma, eu resolvi não seguir a orientação dela. A princípio, eu não queria dar carne. Eu não sou vegetariana, não tenho essa pretensão, sei lá, talvez um dia, mas não tenho essa pretensão. Mas eu não gosto muito de carne. Eu como poucas carnes, pouca coisa que vem da carne. Então, a princípio, eu não me preocupava muito em dar carne pra ele. Eu queria mais que ele aprendesse a gostar de frutas e legumes. Então, eu comecei devagar, com algum separado, batata doce, cenoura, abóbora. Eu comecei a ir separado pra ver qual ele ia gostar. Então, a princípio, ele só gostava de fruta. Ele demorou até a banana, ele não gostava direito. Ele comeu primeiro mamão, mas era, gente, 2 colheradinhas e acabava. A banana também. Aí, depois que ele foi crescendo, ele foi começando a comer melhor os alimentos mais doces, que seriam as frutas, né? Então, a banana, ele começou a comer melhor. Hoje, ele é viciado em banana, ele não pode ver a banana ali na fruteira que ele pede. E uma coisa que me deixou muito mal também, que foi com a minha pediatra, ela falou assim, mas você dá leite pra ele, então claro que ele não vai querer comer. Você tem que dar leite só hora que ele acorda e deixar ele passar fome. Chegar perto do almoço, ele pode esgoelar de chorar e você não dá leite pra ele. Você vai dar o almoço. Gente, a hora que eu vi aquilo, eu fiquei um pouco impressionada. Eu não tinha coragem de fazer isso. Mas teve um dia em que ele tava aqui em casa, ele não tinha ido pra escola, eu não lembro nem que dia que era, mas eu tinha dado só de manhã. Aí ele começou a pedir tetê, e eu falei, não, então vamos comer, vamos almoçar, que já tava quase perto da hora do almoço. Quem falou que uma criança que tá com vontade de tomar tetê, chorando, esgoelando, vai sentar e comer comida? Claro que ele não queria nem ver o pratinho. Aí eu peguei ele, dei o tetê e acabou. Então até um ano, eu faço parte de um grupo que me ajudou muito em questão de amamentação e alimentação, que até um ano não é o leite que é complemento do alimento, o alimento é o complemento do leite. Então eu não precisava me preocupar muito com isso e foi o que eu fiz. Eu relaxei, falei, a hora que ele tiver que comer, ele vai comer, eu vou oferecendo aos poucos. Então eu não tive o sucesso que muitas têm na hora de dar o alimento e, nossa, ele come um monte, ele come de tudo. Não, o Vicente foi muito difícil de comer. Ele começou realmente a comer melhor agora com um ano, quase pra fazer um ano, que ele começou a comer comida mesmo. Papinha ele nunca foi fã, era uma coisinha ou outra. Então eu comecei com caldo de feijão, ele adorou o caldo de feijão. Aí logo já coloquei um pouco de arroz, mas nada de batido. Aí ele comia o arroz e feijão. Aí ovo ele não gostava. Hoje ele ama ovo, não muito a gema, mas a clara, ele come um ovo cozido inteiro, omelete. O que eu der de ovo, ele come. Então ele começou a comer melhor quando tá dando a comida. Então eu faço tipo arroz com cenoura, ele come. As frutas, ele aumentou a quantidade de frutas. Ele ainda não come nada com açúcar, tudo mais saudável, mas ele come já comida, arroz, feijão, carne. Aí eu fui no médico, eu troquei de pediatra quando ele fez um ano e aí fez aquele exame pra ver a deficiência de ferro. Ele falou, ele ainda não tá com deficiência de ferro, mas tá chegando lá, então tente acrescentar mais carne vermelha, ele falou pra mim. Beterraba, couve, ele não gosta de beterraba, não tem jeito, eu já misturei no arroz só pra tentar passar pro arroz, só manchar, e nem assim, não adianta. Mas a gente vai tentando e uma hora, quem sabe, ele não acostuma com o paladar. E a carne vermelha, eu falei, bom, acho que eu vou começar, então, dar mais carne pra ele, frango. Todo tipo de carne e frango que eu dou pra ele adora. Pode ser cozido, pode ser assado, até fritinho eu já dei, mais grelhadinho, né? Eu já dei, tô comendo ali, eu pego a carne e dou pra ele come de tudo quanto é jeito. Até de churrasco ele já comeu carne. Ele adora carne, né? Não puxou muito pra mim, acho que ele puxou pro pai dele, porque adora carne. Então eu tô dando mais carne pra ele, mais a proteína de carne, em vez de ficar só no ovo, né? Nas coisas. Então, aos poucos, ele tá começando a comer bem melhor. Então, se você tá passando com algum problema com seu filho com alimentação, fique despreocupado que vai dar tudo certo. Uma hora ele vai começar a comer e vai dar tudo certo. Eu passei por um perrengue que eu já falei pra vocês da minha dor. E então, na questão da amamentação, na escolinha ele toma leite em pó, ou quando eu saio e ele fica com alguém, ele toma leite em pó e isso não me atrapalhou também. Ele toma leite em pó normal, ele não tem alergia de nada, toma o meu leite e tá comendo os alimentos agora, tá? Então, graças a Deus, tá tudo certo. Agora eu vou falar sobre algumas estratégias que eu tô tentando mudar, agora que ele fez um ano. A cama dele sempre foi no nosso quarto.
desde que ele nasceu, foi aquela co-sleeping, se eu não me engano, que chama, que é aquela caminha acoplada na cama. Ele não dorme na cama com a gente, porque eu sempre tive medo um pouco disso, né? O Beto se mexe, me mexe, vai que a gente esmagava ele. Mas eu queria que ele ficasse a princípio no nosso quarto, e depois de um tempo eu passaria ele pro quarto dele, que era o colchão no chão, porque é o método Montessori. Então o Beto fez uma caminha acoplada na cama de casal, ele ficou ali, depois ele foi pro cestinho, mas não, ficou um mês só no cesto, porque ele batia muito, e o Beto construiu outra caminha acoplada ao meu lado. E ele fica praticamente até hoje na caminha. Tá, a cama dele. Quando eu melhorei da dor, da primeira vez que eu melhorei da minha dor que eu tive, eu falei, vamos pôr ele no quarto, ele tinha acabado de fazer um ano. Falei, vamos pôr ele no quarto, que é pra ele acostumar já ao quarto dele, né? Não tem perigo, é no chão, eu coloquei várias almofadas caso ele rolasse, não tinha problema nenhum. Então eu comecei a colocar ele lá e ele dorme muito bem à noite, porém, depois dos 6 meses, ele começou a acordar uma média de 2 vezes para dar uma mamada. Como ele dorme do meu lado, ele só dá uma resmungadinha ou abre a boca e eu viro e dou leite deitada. Eu durmo e ele dorme e tá tudo bem, eu durmo super bem e ele também, por mais que ele acorde 2 ou até um pouco mais, porque ele tá ali do meu lado. Aí quando ele começou a ir pro quarto dele, ele ficava lá, acordava também entre 1 e 2 vezes, eu ia lá, dava de mamar, acontecia que às vezes eu acabava pegando no sono e dormia lá no chão com ele. E não sei se foi coincidência de dormir no chão ou não sei, mas eu piorei muito da minha dor. Então eu voltei com ele pro meu quarto, porque eu não conseguia mais abaixar, não conseguia pegar ele ali. Então achei melhor deixar ele aqui no meu quarto de novo, do lado, até eu melhorar da dor. Agora ele tá com 1 ano e 3 meses, faz umas 2 semanas que eu tô tentando colocar ele no quarto dele. Tentando por quê? Eu mudei a estratégia, o colchão não é mais no chão, tinha uma bicama na sala, e a cama dele era a gaveta dessa bicama, né, que ficava dentro de uma madeira para não ficar o colchão direto no chão. Então o que a gente fez? Como ele já sabe subir e descer dessa bicama, então eu só comprei uma gradinha, coloquei na bicama e a gaveta fica puxada. Caso aconteça dele cair, ele vai cair no colchão e não vai machucar, né? E se ele acorda e quiser descer da cama, ele sabe descer tranquilamente dessa bicama sem se machucar. Então eu mudei a estratégia e coloquei ele na bicama. Impressionante, mas de uns tempos pra cá ele tá muito grudado comigo. E ele dorme bem quando ele tá aqui do meu lado. Eu acho que durante a noite ele dá uma olhada se eu tô ali, ou ele põe a mão em mim, se ele me sente, ele vira e dorme. Na cama dele, no quarto dele, eu acho que ele tem sentido mais a minha falta. Então ele acorda mais vezes me procurando. Então toda hora eu tenho que ir lá, olhar, ir lá, dar de mamar, ou ir lá, acalmar ele. E aconteceu também de eu começar a dormir de novo. Eu vou lá, dou mamar e acabo dormindo e passo quase a noite inteira no quarto dele. Não me incomoda porque eu também acabo dormindo, mas não é isso que eu quero. Então eu até peço, se alguém tiver alguma dica de como fazer dormir a noite inteira, gente, não é tão fácil assim, não é isso que a gente espera também dos bebês, das crianças. Mas, sei lá, uma maneira em que eu consiga deixar que ele durma lá, ou sei lá, se eu consigo acordar. Eu sei que pode ter gente que fala assim, tenta dar sentada e depois coloca ele na cama. Eu acho que isso não é muito bom pra minha coluna, a posição lá, a poltrona que eu dava de mamar tá na sala, também não é tão confortável assim pra mim. Eu não sei se vai ser bom, então eu prefiro dar mesmo deitada. Eu ainda tô estudando, mas eu tô deixando ele lá no quarto dele, mesmo que eu durmo lá, não tem problema. Só quando às vezes o Beto vai tocar à noite, eu vou ficar sozinha, ou alguma coisa assim, eu ponho ele aqui. Eu sei que não é legal ficar voltando ele para o nosso quarto, mas eu não tô muito preocupada com isso. Eu tô tentando levar com o meu coração, porque eu tava me cobrando demais por causa da cobrança dos outros. Então muita gente ficava, você tem que parar de mamar, dar de mamar, você tem que parar, ele não pode mais dormir no seu quarto. Não, eu acho que eu vou tentar seguir um pouco mais meu coração. Eu e o Beto entramos num acordo, a gente conversou muito sobre isso. E ele também concorda que eu tenho que fazer como é melhor pra mim, até por causa da minha saúde. Então, pra eu não ficar muito preocupada. Se deu, beleza, um dia ele vai sair do nosso quarto, um dia ele vai parar de mamar. E talvez se a gente forçar agora, a gente vai sentir saudades, ou talvez seja um pouco mais frustrante. Então eu quero, sei lá, seguir o meu coração e eu tô devagar. Se der pra ele dormir no quarto dele, eu vou experimentando devagar. Uma hora que eu quiser que ele durma aqui pra eu descansar melhor, eu coloco ele aqui no meu quarto e assim por diante. Outra estratégia que eu mudei foi o banho. Ele tomava banho na banheira, que pra mim é até melhor por causa da altura. Só que a banheira fica ali no banheiro e é um saco ter que ficar limpando, porque ela vai embolorando, porque fica dentro do banheiro que é úmido. E como ele já tá andando, ficando de pé, eu lembro que minha mãe dava banho na gente numa cadeirinha de plástico, então eu comprei uma cadeirinha de plástico pra ele. Eu posto até foto, comprei uma.
E os 2 primeiros dias ele assustou um pouco. Eu não sei se tava frio e ele sentiu um pouco de frio, mas agora ficou até mais fácil pra mim. Eu tô tomando um pouco de cuidado por causa da coluna, então eu tento agachar um pouco mais fácil, abaixar com cuidado, ou sentar no chão pra dar banho nele e pra não ferir minha coluna. Mas ele vai ficando de pezinho, eu pretendo comprar um tapete antiderrapante pra ele não escorregar. Mas foi uma estratégia que tá dando certo e pelo menos eu tiro aquela banheirona que tava no meu banheiro, tá? Outra coisa que a gente mudou também foi o jeito dele tomar leite quando ele tá na escolinha ou até tomar água. Me senti muito safado, eu não sei o que fazer, se também alguém puder me orientar. Ele gosta de aprontar, de ver coisa errada. E assim, tudo que você fala pra ele entende, ele faz. Você pede pra ele alguma coisa, ele entende, ele faz. Só que na hora que você fala assim não, filho, então, né, faz de uma outra maneira, parece que ele finge que não sabe, não quer entender. E ele tava tomando, ele toma tudo, ele não toma mamadeira, ele toma naqueles copinhos de furinho. Desde que ele começou a tomar o leite, que não foi no peito, era nesses copinhos. Não, porque eu também tenho preconceito com mamadeira. Como ele não chupa chupeta, que eu já falei que ele não pegou muito, como ele era um bebê tranquilo, eu preferi não dar pra depois não sofrer pra tirar. Ele acho que não acostumou a sugar o silicone. E a mamadeira, ele pega e ele dá umas trituradas, ele morde e não suga direito. Então eu comprei os copinhos, eu tinha 2 copinhos que eram de bico de silicone, mas não era bico de mamadeira. Era aqueles de furinho, só que era molinho. Ele detonou com o dente, os 2 copinhos dele. Então ele começava a tomar e ele babava, assim, ele soltava pra vazar mesmo. Parecia que ele tava fazendo de propósito. Então eu mudei a estratégia, mesmo o bico rígido ele também terminava de tomar, aí ele começava a fazer assim, ó, pra espirrar água, leite, pra tudo quanto é lugar. Então ele derrubava tudo, a água, pra tudo quanto é lugar. E por mais que eu falasse que daquele jeito não era bacana, que tava sujando ele, que é assim que ele terminasse de... Não adianta. Por mais que eu conversasse, ele gostava de fazer a bagunça com a água. E se eu tirava com ele fazia até birra porque eu tava tirando dele. Então, como ele toma em canudo, desde os 10 meses eu comprei um copinho de canudo pra ele e ele começou a sugar. Então eu resolvi comprar copinhos de canudo. Então ele leva na escola copinho de canudo, seja pra água ou pra leite. E tá dando certo, comprei vários copinhos, né, diferentes, uns pra leite e uns pra água, que eu não gosto de misturar muito, né. Então, são essas coisas que eu tenho que falar que estão acontecendo nesse 1 ano dele e as coisas são muito rápidas. Ontem ele não sabe alguma coisa, hoje ele já sabe. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo esses momentos com o nosso filho e a gente vai trocando experiência. Então, esse 1 ano dele, que completou 1 ano, foram de muitas mudanças, no resumo. Ele tá se desenvolvendo, graças a Deus, muito bem, dentro do normal, ele tem muita saúde, ele nunca ficou doente muito grave, só resfriadinho. E acho que é isso. Se eu tiver alguma outra coisa pra falar, eu falo depois. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Então, muito obrigada por assistir. Não deixe de se inscrever no canal e dar um curtir. E dar dicas pra mim aqui embaixo, que eu vou estar sempre agradecendo, porque é muito importante essa troca de experiências. Um beijo e até o próximo. Fala oi. Tá gostoso o seu papá? O que você tá comendo? Fala ovo. Ovo. Tá gostoso?